Você tem 70, 80, 90 anos e suas pernas não respondem mais. Levantar da cadeira exige esforço. Você precisa usar as mãos para impulsionar. Subir 3 degraus deixa você sem fôlego. Caminhar até o banheiro parece uma jornada. E você aceita. Pensa que é a idade. Que músculo não volta. Que força é coisa de jovem. Que seu corpo simplesmente cansou. Mas eu passei décadas estudando tecido muscular, analisando biopsias, examinando corpos de pessoas que mantiveram força até o fim e de pessoas que definharam aos 60. E descobri algo que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Suas pernas fracas não são apenas falta de exercício. Não são apenas a idade. São falta de um nutriente específico. Um nutriente que a medicina moderna esqueceu. Que seus avós consumiam em abundância todos os dias. E que você provavelmente não come há anos. Proteína. Mas não qualquer proteína. Proteína de alta qualidade. Rica em aminoácidos essenciais. Especialmente leucina. E aqui está o problema que ninguém te explica. Você come proteína. Come arroz e feijão. Come pão. Come massa. Acha que está suprindo a necessidade. Mas essas são proteínas incompletas. Pobres em leucina. E leucina é o gatilho metabólico. É o aminoácido que ativa a VMTOR nas células musculares. É o sinal molecular que diz ao núcleo da fibra muscular: construa, cresça, repare, sintetize proteínas contráteis. Sem leucina suficiente, não importa quanto você se exercita. O músculo não responde. Você quebra fibras no esforço, mas não reconstrói. E perde massa progressivamente. E aqui está o que mudou nas últimas décadas. Pessoas idosas foram ensinadas a comer menos proteína. Disseram que proteína sobrecarrega os rins, que causa osteoporose, que é perigosa, e reduziram. Comem uma fatia de queijo no café, um pedaço pequeno de frango no almoço, nada no jantar. Mal chegam a 50 gramas de proteína por dia, quando precisam de no mínimo 100, 120. E o resultado é sarcopenia, perda muscular acelerada, fragilidade, quedas, fraturas, dependência. Porque pessoas idosas precisam de mais proteína que jovens. Muito mais. Isso não está nos livros antigos de nutrição. Está na pesquisa dos últimos 15 anos. Há um fenômeno chamado resistência anabólica. O músculo envelhecido é menos sensível ao estímulo proteico. Um jovem de 20 anos come 20 gramas de proteína e ativa a síntese proteica muscular no máximo. Um idoso de 70 come a mesma quantidade. E a resposta é metade. O músculo não responde adequadamente. Então precisa de dose maior. 30, 40 gramas por refeição. E não adianta comer tudo de uma vez. A síntese proteica tem um teto. Você satura os receptores. Ultrapassar 40 gramas em uma refeição não aumenta a síntese muscular. O excesso é oxidado para energia ou convertido em glicose. Você precisa distribuir ao longo do dia. Café da manhã, almoço, jantar. Cada refeição com 30 a 40 gramas de proteína de alta qualidade. E quando digo qualidade, estou falando de valor biológico, de perfil de aminoácidos. Proteína animal tem todos os aminoácidos essenciais nas proporções corretas. Carne, peixe, ovos, laticínios. Essas são proteínas completas. Proteínas vegetais não são. Feijão é deficiente em metionina. Arroz é deficiente em lisina. Soja é razoável, mas ainda inferior. Você pode combinar fontes vegetais e compensar. Arroz com feijão oferece perfil completo, mas precisa de volumes maiores para atingir a mesma quantidade de aminoácidos essenciais. E idosos frequentemente têm apetite reduzido, saciedade precoce. Não conseguem comer grandes volumes. Então proteína animal é mais eficiente, mais densa, mais biodisponível. Ovos. 2 ovos grandes têm 12 gramas de proteína. Proteína de altíssimo valor biológico. O padrão ouro contra o qual outras proteínas são medidas. E a gema que você foi ensinado a evitar contém colina. Colina é precursor de acetilcolina, o neurotransmissor essencial para a contração muscular. O impulso nervoso chega à junção neuromuscular. Libera a acetilcolina. A acetilcolina se liga a receptores na fibra muscular. Desencadeia a entrada de cálcio e o músculo contrai. Sem acetilcolina suficiente, o sinal nervoso não se traduz em contração eficiente. Você perde coordenação motora, força, velocidade de resposta. E idosos são cronicamente deficientes em colina, porque evitam gemas por medo de colesterol, mas o medo é infundado. Estudos recentes mostram que colesterol dietético tem impacto mínimo no colesterol sanguíneo para a maioria das pessoas. O fígado regula a produção endógena. Quando você come mais colesterol, ele produz menos. E a gema é o alimento mais denso em nutrientes que existe. Proteína, colina, vitaminas A, D, E, K, complexo B, luteína, zeaxantina. Tudo concentrado em 70 calorias. Jogar a gema fora é jogar saúde no lixo.
Carne vermelha. Você foi bombardeado por décadas dizendo para evitar. Disseram que causa câncer, que entope artérias, que mata. Mas a ciência é muito mais complexa do que manchetes simplistas. Carne processada, salsicha, presunto, bacon, mortadela. Sim, está associada a aumento de risco de câncer coloretal, porque contém nitritos, nitratos, compostos N-nitrosos formados no processamento. Mas carne fresca, não processada, em quantidades moderadas, é um dos alimentos mais nutritivos disponíveis. 100 gramas de carne bovina magra tem 26 gramas de proteína. Ferro M, a forma mais biodisponível de ferro. Zinco, selênio, vitamina B12 e creatina. Creatina é crucial para a função muscular. Músculos armazenam creatina como fosfocreatina e usam fosfocreatina para regenerar ATP rapidamente durante contrações intensas. Sem creatina suficiente, você fadiga mais rápido, tem menos força explosiva, menos capacidade de levantar, empurrar, puxar. E pessoas que não comem carne têm níveis baixos de creatina muscular. Vegetarianos, veganos, pessoas que evitam carne por décadas, têm força muscular reduzida comparado a onívoros de mesma idade e nível de atividade. Podem suplementar creatina monoidratada, 5 gramas por dia. E recuperam níveis, recuperam função. Mas a fonte natural, mais eficiente e integrada com outros nutrientes, é carne. E para idosos que estão lutando para manter massa muscular, evitar carne por medo infundado é tiro no pé. Peixe, especialmente peixes gordos de água fria. Salmão, sardinha, cavala, arenque, ricos em proteína de altíssima qualidade e em ômega 3 de cadeia longa, EPA e DHA. Esses ácidos graxos têm efeito anabólico direto. Aumentam sensibilidade à insulina no músculo, facilitam a entrada de aminoácidos e glicose, reduzem inflamação sistêmica e local. E inflamação crônica de baixo grau destrói músculo, ativa vias proteolíticas, ubiquitina proteasoma, autofagia excessiva, quebra proteínas musculares para liberar aminoácidos. E idosos vivem em estado de inflamação basal elevada. Inflammaging, envelhecimento inflamatório, citocinas como TNF-alfa, IL-6, proteína C reativa elevadas cronicamente. E essas citocinas inibem síntese proteica e aceleram degradação. Ômega 3 combate isso. Reduz produção de citocinas inflamatórias. E estudos mostram que suplementação com ômega 3 aumenta massa e força muscular em idosos. Não drasticamente, mas 5-10%. E cada grama de músculo conta quando você está no limite da independência funcional. Laticínios, leite, iogurte, queijo cottage, queijo ricota, ricos em proteína de soro e caseína. Proteína de soro é de rápida absorção. Pico de aminoácidos no sangue, em 30 a 40 minutos após ingestão, ativa a síntese proteica rapidamente. É ideal pós-exercício. Caseína é de absorção lenta. Forma coágulo no estômago. Libera aminoácidos gradualmente por 4-5 horas. Mantém síntese proteica elevada e proteólise suprimida por período prolongado. É ideal antes de dormir. A combinação natural no leite e no iogurte é sinérgica. E laticínios são ricos em cálcio. Você pensa em cálcio para ossos, e é importante, mas cálcio também é necessário para a contração muscular. Cada contração depende de liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma da fibra. Cálcio se liga à troponina, expõe sítios de ligação na actina. Miosina se liga, puxa, músculo encurta, contrai. Sem cálcio suficiente, contração é fraca, descoordenada. Mas você evita laticínios porque leu em blog que causam inflamação, que humanos não devem tomar leite após infância, que é antinatural. E há pessoas que realmente não toleram. Intolerância à lactose é real. Afeta 60-70% da população mundial adulta em algum grau. Deficiência de lactose. Lactose não digerida fermenta no cólon. Gases de extensão, diarreia. Para essas pessoas, laticínios sem lactose ou fermentados como iogurte e queijo são alternativas. Mas para quem tolera, laticínios são alimento valiosíssimo, especialmente para idosos que precisam de proteína densa em poucas calorias e com boa palatabilidade. E tem outro nutriente absolutamente crítico e escandalosamente negligenciado: vitamina D. 90% dos idosos têm deficiência. 90%. Porque não se expõem ao sol. Porque vivem dentro de casa. Porque usam protetor solar sempre. Porque a pele envelhecida sintetiza vitamina D com eficiência muito menor que pele jovem. E porque a absorção intestinal de vitamina D cai com a idade. E vitamina D não é só para ossos. Receptores de vitamina D estão presentes nas células musculares, VDR,
Vitamina D receptor. Vitamina D regula a expressão de genes relacionados a crescimento muscular, diferenciação de células satélites, metabolismo de cálcio intracelular. E deficiência causa miopatia, fraqueza muscular proximal, dificuldade para levantar de cadeiras, para subir escadas, para levantar os braços acima da cabeça. Exatamente os sintomas que você está sentindo e atribuindo à idade. A solução não é só exposição solar. É difícil obter vitamina D suficiente apenas do sol, especialmente em latitudes acima de 35 graus, especialmente no inverno, especialmente com pele escura, que precisa de exposição muito maior, especialmente sendo idoso. Você precisa suplementar 2.000 a 4.000 unidades internacionais por dia e verificar níveis sanguíneos periodicamente. Dosagem de 25-hidroxivitamina D. O ideal é manter acima de 30 nanogramas por mililitro. Melhor ainda acima de 40. Abaixo de 20 é deficiência severa. Entre 20 e 30 é insuficiência. E nessa faixa, seus músculos estão sofrendo. Não funcionam adequadamente. Não crescem adequadamente. Magnésio. Outro mineral esquecido. Necessário para mais de 300 reações enzimáticas no corpo, incluindo todas as etapas da síntese de ATP. Sem magnésio suficiente, suas mitocôndrias não produzem energia eficientemente. Você sente fadiga profunda, fraqueza, câimbras musculares frequentes. E deficiência de magnésio é extremamente comum em idosos. Dieta pobre em vegetais verdes, nozes, sementes, grãos integrais. Uso crônico de inibidores de bomba de prótons como omeprazol, que reduzem a absorção. Uso de diuréticos que aumentam perda urinária. Você precisa de 300 a 400 miligramas por dia. Fontes alimentares: espinafre, acelga, amêndoas, castanhas, abacate, chocolate amargo, abóbora. Ou suplemento: magnésio quelato ou glicinato. Muito melhor absorção que óxido de magnésio. E menos efeito laxativo. Potássio. Trabalha em conjunto com magnésio e sódio para manter potencial de membrana nas células musculares e nervosas. Regula a contração muscular. Deficiência causa fraqueza generalizada, fadiga, cãibras, arritmias cardíacas. E idosos que usam diuréticos para controlar pressão perdem potássio na urina. Precisam repor. Fontes: banana, batata, batata doce, abóbora, feijão, lentilha, iogurte, salmão. Ou suplemento de cloreto de potássio. Mas cuidado. Excesso de potássio pode ser perigoso se você tem insuficiência renal. Sempre com orientação e monitoramento médico. Agora, aqui está a verdade dura que você precisa ouvir. Comida sozinha não reconstrói pernas em idoso. Você pode comer toda a proteína do mundo, todos os ovos, toda a carne, todo o peixe. Se não usar o músculo, ele não cresce. Músculo responde a estímulo mecânico, tensão, carga, resistência. Você precisa treinar força, agachamento, levantamento de peso, subir escadas com carga, levantar e sentar de cadeiras. Resistência progressiva, 2-3 vezes por semana, trabalhando até fadiga muscular. E comer proteína suficiente nas horas seguintes ao treino para sustentar o reparo e o crescimento. Mas sem proteína, treino é não só inútil, é destrutivo. Você quebra fibras musculares no esforço, cria microdanos, ativa a inflamação local. E não tem aminoácidos suficientes para reconstruir. O corpo rouba aminoácidos de outros músculos para tentar reparar. Você piora, perde massa total, fica progressivamente mais fraco. Então o segredo não é só comida, não é só exercício, é os dois. Simultaneamente, sinergicamente. Proteína fornece material, exercício fornece estímulo, juntos reconstroem músculo, separados, falham. Eu vi milhares de corpos ao longo de minha carreira, corpos de nonagenários. Alguns tinham músculos preservados, densos, firmes, funcionais, pernas com circunferência de coxa de 40 centímetros. Outros tinham atrofia severa, sarcopenia avançada, pernas com circunferência de 25 centímetros, osso coberto por pele. E a diferença não era genética, não era sorte. Era estilo de vida documentado nas histórias clínicas. Os que mantiveram músculo comiam proteína em todas as refeições, ovos no café da manhã, carne no almoço, peixe no jantar. E se moviam, caminhavam diariamente, carregavam sacolas, subiam escadas, faziam jardinagem, não pararam. Não se entregaram à cadeira. Os que perderam músculo pararam de se mover aos 60, 70 anos. Acharam que eram velhos demais para exercício. Comiam pouco por medo de engordar. Proteína insuficiente. Ficavam sentados o dia inteiro, assistindo televisão.
E o corpo, sem estímulo mecânico, sem substrato nutricional, desmontou o músculo, usou aminoácidos como fonte de glicose para manter cérebro e órgãos vitais funcionando, e deixou apenas pele, osso, gordura visceral e dependência total. Você tem escolha. Ainda tem! Mesmo aos 80, aos 90 anos, seus músculos ainda respondem. Devagar. Mais devagar que aos 20. Mas respondem. A biologia não desiste. Você desiste. Comece hoje. 2 ou 3 ovos inteiros no café da manhã. 100 a 150 gramas de carne bovina ou frango no almoço. Peixe gordo ou carne no jantar. Iogurte grego ou queijo cottage como lanche. 30 a 40 gramas de proteína por refeição. 3 refeições por dia. Todo dia. Sem exceção. Sem desculpas. Suplemente vitamina D. 3 a 4 mil unidades. Magnésio. 300 a 400 miligramas. Ômega 3 se não come peixe 3 vezes por semana. E mova-se. Levante da cadeira sem usar as mãos. 10 repetições. 3 séries. Todo dia. Suba escadas. 1 lance. 2, 3. O que conseguir. Carregue compras. Agache para pegar objetos do chão. Use seus músculos ou perca-os para sempre. É lei biológica implacável. Use ou perca. Pernas fortes aos 90 não são sorte. Não são genética privilegiada. São consequência direta e mensurável de décadas de ingestão proteica adequada e movimento consistente. E você ainda pode começar. É tarde. Mas não é impossível. A alternativa é inaceitável. É cadeira de rodas. É cama. É dependência total de cuidadores. É perder dignidade, autonomia, humanidade. E você não quer isso. Então coma, mova-se e reconquiste suas pernas enquanto ainda há tempo.